Boa tarde, meus queridos. Novamente estamos aqui dando continuidade à nossa série, a nova série Projeção da Consciência, projeção da consciência para fora do corpo, 3 décadas de autoinvestigações. Nessa série, como eu coloquei no vídeo anterior, nosso primeiro vídeo, onde eu falei da minha primeira experiência de projeção lúcida para fora do corpo dessa minha existência nessa vida aqui, eu comentei a respeito da experiência que aconteceu dentro do útero da minha mãe, onde eu me projetava para fora do útero, uma histeroprojeção. E hoje eu vou comentar dentro da minha rememoração, né? Isso é um encadeamento cronológico dentro do que eu pude rememorar nessa vida. Então hoje eu vou comentar a respeito da segunda sequência de experiências de projeção lúcida contínuas, sequenciadas, recorrentes ao longo de um período que eu não consigo me precisar exatamente. Eu escrevi um artigo foi o artigo que iniciou o meu blog, que foi a técnica da indução da projeção consciente para crianças. Como eu fazia, mas isso foi uma coisa espontânea, não foi uma coisa que eu apliquei na época. Foi na década de 80 isso aí, quando passava no SBT, na televisão, um seriadinho que chamava Super-Herói Americano. Eu adorava aquele seriado, porque ele voava, né? O super-herói, quando ele ia voar, ele saía correndo, e durante aquela corrida ele começava a fazer a flutuação, e ele era meio desengonçado, e eu achava aquilo muito engraçado. Criança, né? E naturalmente aquilo ficava tão impregnado na minha mente, o desejo de voar, que eu acabava quando eu me dava conta, eu estava dentro de um sonho, em algum lugar. A recorrência do sonho era essa. Era um sonho que eu me dava conta de que estava dentro daquele cenário de sonho, um sonho lúcido, onde naquele sonho eu começava a fazer exatamente o que o super-herói americano fazia. Eu saía correndo, eu imitava, né, o super-herói americano. Eu queria fazer que nem ele, né? Coisa de criança, né? Eu queria ser que nem aquele super-herói. Eu saía correndo e começava a alçar voo. E a experiência era tão real, que eu sobrevoava, fazia voos pela região onde eu estava e tal. E a sensação era de uma lucidez similar à que eu estou aqui agora falando com você. Então eu estranhava, porque na hora que eu retornava para o corpo, no meio daquela vivência, acabava com que eu acabava retornando para o corpo. E quando eu acordava da experiência, e a sensação que me dava é que acontecia pela manhã, essa vivência. Porque quando eu voltava para o corpo depois da vivência, tinha um retorno, já era pela manhã, e eu achava muito estranha aquela vivência, justamente por causa da lucidez. Eu me questionava, eu lembro exatamente do questionamento que eu fazia, que era: por que lá eu posso voar e por que aqui eu não posso? Eu tinha na época aproximadamente entre 4 e 6 anos de idade, se não me falha a memória. Foi antes da minha terceira vivência impactante, que eu vou falar isso no próximo vídeo, que foi a projeção lúcida, que foi induzida por uma febre dentro de uma doença que eu peguei. Eu peguei uma hepatite quando eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Então foi bem antes dessa vivência. Depois eu fui ver a data com que passava o episódio do super-herói americano. Acho, se não me engano, foi em 1982, 84. Então eu tinha aí na média aí de... eu nasci em 1975,
né? Então tinha na média aí de 6 anos, por aí, 1982, 7 anos, 8 anos, por aí. Bom, resumindo, foi bem antes, então o meu questionamento era justamente esse aí. Por que lá eu conseguia voar, por que aqui eu não conseguia? E o ponto de referência justamente era o estranhamento da dimensão. Ali eu considero que foi a primeira vez, quando eu levantei essa questão, foi a primeira vez que eu comecei a estudar experimentalmente a diferença entre a dimensão extrafísica e a dimensão intrafísica. Traduzindo numa palavra mais fácil, a diferença entre a dimensão espiritual, o local para onde nós vamos quando nos projetamos e quando nós morremos ou desencarnamos, é o mesmo local, vamos dizer assim, e esta dimensão e este local aqui quando estamos encarnados dentro do nosso corpo e voltamos à condição de não estarmos projetados, estarmos aqui como eu estou aqui agora falando com você. Então aqui nesse momento eu estou lúcido falando com você. E a projeção lúcida é a mesma coisa, vamos botar assim, vamos equiparar a lucidez, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu faço fora do corpo, ou seja, dentro do critério de lucidez. A lucidez ela é similar a que eu estou aqui agora, para que eu fique quando eu estou fora do corpo, e quando você tiver ou teve alguma projeção lúcida, a lucidez ela se equipara à lucidez intrafísica. Para mais, vamos botar assim, né? Uma projeção lúcida ela pode ser ainda bem mais lúcida do que a sensação de lucidez de uma condição encarnada ou intrafísica. Voltando à minha experiência lá na infância. Então ali aconteceu um fato que não tinha acontecido antes até então, que foi o início dessa investigação, que é a diferenciação lúcida, o discernimento entre a dimensão extrafísica, a dimensão onde nós vamos quando nos projetamos lucidamente para fora do corpo, e a dimensão intrafísica, que é a dimensão onde nós ficamos quando estamos dentro do corpo, intrafisicalizados, né? Encarnados, tá? E o que era muito interessante, porque a sensação de flutuação, de volitação, era extremamente lúcida e real, a ponto que quando eu voltava para o corpo, eu ficava saltando, eu pulava para testar, eu não entendia por que não dava para fazer. Ou seja, a lucidez, eu não perdia a lucidez quando eu voltava para o corpo. Então aí a gente vê que a lucidez e idade intrafísica e maturação neurológica, maturação do sistema nervoso central, maturação de coluna cervical, maturação biológica não estão associadas. Tanto é que eu me projetava lucidamente para fora do útero, quando o bebezinho ali era muito pequenininho, estava ali com 9 meses, ali prestes a nascer, tá? Não falava, não comia, ainda era nutrido pelo cordão umbilical da minha mãe, e ainda assim eu conseguia ter lucidez e me projetar para fora do corpo. Então vamos deixar bem claro aqui que essas duas vivências, elas nos evidenciam experimentalmente que lucidez, autoconsciência é um fenômeno independente da maturidade neurológica, cerebral e corporal do espírito, da consciência, do sujeito. Valeu, meus queridos? Então essa foi minha segunda série de projeções conscientes nessa vida. E o meu texto na época do blog lá, a minha brincadeira era: quer ensinar o seu filho a se projetar para fora do corpo? Imite o super-herói americano. Então ajude o seu filho. Meu recado é: deixe o seu filho ver filmes de super-heróis, filmes de super-heróis que voam, auxilie ele a cultivar essa imaginação, esse mundo de fantasia. Tudo isso é técnica de indução de projeção lúcida para a criança. Valeu, meus queridos. Aguardo você no próximo vídeo. Falarei sobre minha terceira série de vivências, de experimentos para fora do corpo lúcidos, que foram projeções lúcidas que eu tive contínuas,
sequenciais na experiência em que eu tive uma febre alta no meio de uma doença provocada aí pelo vírus da hepatite de água da torneira que eu peguei na escola. Valeu, meus queridos. Então, que foi uma experiência fundamental que culminou, se você quiser já pesquisar no meu blog, que é do eletroencefalograma à projeciologia. Foi nessa época que eu comecei, fiz na época, pelo que não me falha a memória, fiz de 1 a 2 exames de eletroencefalograma para detectar algum tipo de anomalia neurológica, porque eu narrava o evento para o médico e o médico teimava dizendo que era alucinação. E eu sabia, por experiência própria, que eu estava me projetando para fora do corpo, justamente porque eu já tinha tido projeções antes dessa. Valeu, meus queridos? Então, se você conhece alguém que passa por isso, por projeções na infância, se você mesmo passou por isso, não é loucura, é um fenômeno parapsicológico, certo? Natural, saudável, não tem nenhuma ligação com psicose, com esquizofrenia, com doença mental. Estamos todos juntos aí nesse barco, vamos investigar isso, fazendo os nossos próprios experimentos e estudando o assunto a fundo, de modo que a gente não permita que pessoas sem informação, desinformadas, céticas, radicais e religiosos da ciência e da medicina atrapalhem a nossa existência. Fico por aqui e encontro você no nosso próximo vídeo, que será na segunda-feira. Um grande abraço, um ótimo fim de semana, bom descanso e vamos fazer desse fim de semana um fim de semana interessante. Porque, como eu venho falando, a vida é o que a gente faz dela hoje, nessa existência. Valeu, meus queridos. Enquanto vocês estão na segunda-feira.